programa sobre as fundações empresariais em educação, houve uma pergunta unânime de várias pessoas. Marissone, Dório, Vânia, todos eles querem saber sobre habilidades e competências e as implicações para o ensino e aprendizagem nas escolas. Vamos lá, veja só. Por que esses conceitos de habilidade e competência, embora já tivessem entrado no Brasil desde o final do século XX, na década de 1990, por que agora todo mundo começou a falar? Porque entrou na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é uma orientação nacional sobre o que é direito de todo mundo que está na escola pública e privada aprender. E aí, no governo Temer, eles fizeram uma inversão de tudo que tinha começado a ser elaborado em 2015 no governo Dilma. Então, nós temos uma BNCC de 2015 e nós temos a BNCC do governo Temer, que afinal foi promulgada, que é o inverso da primeira e que foi articulada com os empresários e com os evangélicos. Na primeira, na época da Dilma, não se trabalhava com o conceito de habilidade e competência. Se trabalhava com o conceito de currículo escrito, prescritivo, e currículo em ação. É uma ideia muito mais sofisticada do que essa coisa quadrada de habilidade e competência. Por quê? Porque uma coisa é a prescrição que o Estado faz, a outra coisa é o próprio Estado admitir, que aliás é um estudo fantástico do Sacristã. Se você que está vendo aqui puder comprar o livro do Sacristã sobre currículo, você vai ver que o Sacristã diz que currículo mesmo na prática tem 7 níveis. Inclusive, quando o professor faz prova, ele destaca da aula que ele deu o que é importante. Tem um grau de autonomia do professor quando ele faz a prova, isso é currículo. Currículo também são os grandes eventos da área de educação ou técnicos, como no Brasil é a Amped, porque ali também abre uma discussão sobre o que é importante estudar. Então, tem 7 níveis, eu não vou entrar aqui nessa discussão. Mas o fato é que o conceito de competência e habilidade vem dos Estados Unidos. Eu tenho na minha casa um manualzão, eu vou tirar uma foto e mandar aqui para o pessoal encaixar nessa resposta, de 57, que é uma tradução no Brasil de um manual dos Estados Unidos que aparece o conceito de competência e habilidade. Então, tenham claro, vem de fora e um século atrás, não dá tanto, mas 80 anos atrás, 70 anos atrás. Da onde que vem isso? Vem da ideia dos norte-americanos do século XIX de que a escola tem que formar para a indústria. Eles achavam que o meio rural só gera pobreza e indolência. E que o mundo moderno é a indústria, que gera emprego, gera inovação tecnológica e, portanto, ciência, e os homens crescem. Então, o que ocorre? E a partir dessa ideia de que a escola tem que formar para a indústria, eles definem o seguinte: o que a indústria quer? E eles começam a discutir no século XIX que a indústria quer aquilo que se aprende de algumas matérias que derivam da matemática. O currículo romano, do Império Romano, já dizia que o saber, ou currículo, ou conhecimento mater, né, matricial, é a matemática. A matemática explica o mundo. No século XIX, os Estados Unidos também mantêm isso. Só que aí eles falam, dela derivam várias disciplinas ou matérias que se usam na indústria. Química, biologia, física. E aí tem uma outra questão que eles falam, e também é preciso desenvolver a competência da disciplina do operário. A partir daí, já no século XX, vai avançando uma discussão de quais são as competências que uma pessoa tem que ter para ter emprego na indústria. E da competência se define a habilidade. Digamos assim que a competência é o quadro geral do que eu preciso ter de proficiência. O que eu preciso saber para desenvolver toda a minha capacidade de cidadão industrializado, homem fabril. E a habilidade são as práticas concretas, né, que derivam da competência. Se você entendeu bem, eu estou dizendo que competência e habilidade é para quê? É essa a pergunta que nós temos que fazer. Competência e habilidade, no caso do currículo da BNCC vinda do Temer, é competência e habilidade para ter emprego na indústria, é subordinar o aluno a uma visão da indústria
sem inclusive discutir com a indústria o que ela quer. Porque na Alemanha tem um tipo de concepção no sul da Alemanha chamada escola dual, que para definir qual é o currículo que o mercado pede, aí sim é sério, eles colocam uma estrutura, um tripartite de coordenação, inclusive regional, do currículo, que é governo, empresários dos setores que mais geram emprego e sindicato de trabalhador. Mas aqui no Brasil não, né? Aqui no Brasil só entra, como eu já disse para vocês, a ideia de competência e habilidade de empresário e evangélicos. Mas não é bem os evangélicos lá da base, são os pastores que ganham bastante dinheiro, né? Então veja que é um conceito restritivo da formação das nossas crianças e adolescentes. O tema é bem complicado, a gente pode ir conversando mais em outros Fala Rodar. Tá. Entrou? Acho que entrou, mas a gente vou tentar limpar. Se não der para limpar, deixa. Uma pergunta da Carol. Poderia ter uma fala ou uma análise sobre a LDB? Carol, poderia. Bom, mas eu vou continuar. A LDB, você sabe que tem várias versões, a última é da década de 1990 e foi um processo de muita discussão pública. Nós fizemos um monte de congresso, seminários, simpósios, né, com sindicatos, com estruturas de representação científica. E aí, na hora de elaborar o texto que vai ser decidido pelo Congresso, o Fernando Henrique Cardoso, que era presidente na época, digamos, nomeia o Darcy Ribeiro para ser o relator. E o Darcy, depois de ter feito tanta coisa boa para o Brasil, ele pega e pisa no tomate. E faz uma amálgama, porque havia quase um consenso, na verdade uma maioria pública, de que o recurso para a educação tinha que ir exclusivamente para a educação pública ou majoritariamente. E havia toda uma articulação empresarial e de escolas confessionais que brigava pelo contrário. E aí o Darcy fez uma mudança que não destruiu completamente avanços, mas que não foi tão progressista como os setores profissionais da educação brasileira tinham decidido. Mais uma do Fernando Henrique, né? Mas, de qualquer maneira, o que tem que ficar claro é que a LDB desenha já um sistema, o início de um sistema educacional que envolve os entes federativos, mas ele propõe uma série de orientações que a gente está em vias, se já não executou, em vias de executar para que se crie um SUS da educação, o Sistema Nacional de Educação. O Sistema Nacional de Educação está na LDB. E a ideia do Plano Nacional de Educação da próxima década, 2025, 2035, há uma expectativa que ele elabore de uma vez por todas o SUS da educação. A outra coisa que está na LDB é a BNCC, que a gente já aprovou. O Fernando Henrique, mais uma vez, tentou baixar uma BNCC, mas a orientação da LDB é que tinha que ter uma consulta pública. E vocês sabem que o Fernando Henrique não gosta muito desse negócio de consulta pública, né? E aí ele não fez. E o Conselho Nacional de Educação, que ele achava que ia passar, vetou. E por isso passou a ser chamado Parâmetros Nacionais Curriculares, os PCNs, e não BNCC. Foi uma tentativa ali. E com o governo Dilma realmente teve início e finalizou com o Temer. Está na LDB. A LDB, portanto, propõe uma série de iniciativas, inclusive a pluralidade, o que faz hoje a gente derrubar todas as orientações da extrema-direita e da escola sem partido, que é quase a mesma coisa, essa ideia de ficar falando que tem que estudar a Bíblia na escola, está tudo na LDB, ela garante isso. É uma lei federal, né? Ela garante essa barreira, vamos dizer assim, ao avanço de interesses muito peculiares e particulares contra uma ideia pública. Só para deixar claro, por que não pode ficar lendo a Bíblia? E o cara que lê o Corão? Vai ter que ser obrigado a ler a Bíblia? E a pessoa que, por exemplo, acredita em deuses da natureza? E candomblé? E umbanda? Onde fica esse pessoal? E budista? Entende?
A ideia da escola laica não é proibir a religiosidade, é garantir que todos que têm a sua religiosidade tenham liberdade para falar sobre ela. Quando você define uma só, você está proibindo os outros. Entende? E aí não tem pluralidade, nem religiosa, né? Então, tanto que nós temos um monte de rede municipal que tem coordenador de estudos de religião, né? Por exemplo, Petrópolis tem uma excelente, a Glória Maria é coordenadora. Bom, então, gente, eu queria que vocês entendessem que a LDB é uma lei em movimento, como toda lei é feita por humano, pode ser alterado, há uma disputa. O Bolsonaro, na campanha dele de 2018, ele falou que ia mudar a LDB. Só para vocês terem uma ideia. Não teve condições, mas eles querem mudar, porque por tudo que eu falei. É uma lei, portanto, complexa, mas ela garante uma série de direitos para nós. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.